Bom dia, pessoal. Hoje a nossa atividade é na apostila Ler e Escrever, na página 141, atividade 2B, refletindo sobre as palavras. Leia o poema abaixo e encontre as palavras escritas com a grafia incorreta. A professora vai ler o poema e, assim que terminar, vai assinalar as palavras que estão escritas com a grafia incorreta. A princesa de pobre não tem gosto, de artista de cinema ou de postal. De pontos turísticos, tem sim gosto de esperança cortada com punhal, de feriado em dia de domingo, de dor de dente, comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em bingo, é certo, cruel, dolorido e real. Pobre sofre, sofre e nunca tem nome. É sempre um Zé ou fulano de tal. É um guerreiro, luta contra a fome, inimiga feroz e mortal. Mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. Quem escreveu essa poesia foi o José Neres. A poesia é uma pulga. Essa poesia fala, é uma reflexão sobre o pobre, né? Fala sobre a condição social que o pobre vive, no caso, nesse país. Da sua condição de sem nome, que nunca é lembrado. E também fala que o pobre, né, ele nunca aparece, né? Ele é sempre oculto, né? Sempre, quando ele fala que nunca sai em coluna social, porque o pobre é sempre oculto. Ele nunca aparece, né? Sempre está com fome, sempre tem uma necessidade de ser lembrado, né? Lembrado socialmente. Então, agora a professora vai assinalar as palavras que estão incorretas nesta poesia. Então, vamos lá. Postal, que no caso escreve com L, punhal, que termina com L também, tal, termina com L, cruel, termina com L, e social, que termina com L, não com U. Agora nós vamos à página 142. Aqui na página 142, nós vamos fazer a atividade 2, grafia correta das palavras, né? Então, vocês vão reescrever aquelas palavras que foi assinalada na poesia de forma correta. No caso, é postal com L, punhal que termina com L, cruel que termina com L, tal que termina com L e social. Certo? Aí agora nós vamos à atividade 2C. No quadro abaixo, você encontrará palavras retiradas do poema 5 que acabamos de ler, como também do texto A Bruxa e o Caldeirão. Lendo as palavras do quadro, nota-se que elas têm diferenças na escrita. Na primeira coluna, as palavras terminadas em U, e na segunda coluna com L. Essas palavras possuem sons semelhantes, podem causar confusão na hora de escrevê-las. Então, pessoal, aqui nessa coluna nós temos palavras terminadas com U, foram retiradas do texto A Bruxa e o Caldeirão. Então, naquela análise que vocês fizeram anteriormente, essas palavras que terminam com U, elas indicam ações. Se indicam ações, elas são verbos. Então, lembrando, verbos no passado, na terceira pessoa do singular, terminam em U. É só vocês utilizarem uma dica. Ele decidiu, ela decidiu. Colocar ele e ela antes, para saber se se é uma ação. Ele verificou, ela verificou. Ele perguntou, ela perguntou. Ela mirou, ele mirou. Então, indicam ações. Se eu fosse, por exemplo, chapéu termina com U. Chapéu não é verbo, é um substantivo. Vamos colocar o ele e ela para ver se dá certo. Ele chapéu, ela chapéu. Não dá certo.
Então, olha a dica para lembrar, para vocês lembrarem. Então, agora, nós temos aqui palavras terminadas em L, né? Que foram retiradas do texto, ó, o poema, né? 5. Então, pessoal, aqui as palavras que terminam com L, a dica é: vocês passem essa palavra para o plural. Então, para passar para o plural, vocês vão tirar o L, ó. Sal, no plural, fica sais. Mortal, se vocês tirarem o L, mortais. Real, postal, postais. Então, se der certo colocar o is no plural, é porque termina com L, certo? E aqui pede para fazer um cartaz com os colegas, mas como nós estamos em aulas remotas, ou seja, online, vocês escrevem essa dica no caderno para que vocês não esqueçam da forma correta da escrita dessas palavras. Então, agora nós vamos à página 143. Aqui na página 143, nós vamos para a atividade B. Aproveite para anotar também, na anotação que vocês vão fazer no caderno, mais uma curiosidade. Esta língua, essas descobertas, certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U. Mas nem todas, veja. Então, aqui nós temos mal com L e mal que termina com U. O mal com L é contrário de bem. E o mal com U é o contrário de bom. Então, pessoal, para não errar, é bom decorar. Se for contrário de bom, é mal com U. Se for contrário de bem, é mal com L. Veja, ele passou mal com L. Ele se comportou mal. Aquele menino é mal com U. Ele era um mau aluno. Então, outra dica é o plural, que quando esse é mal, contrário de bem, esse mal, numa frase, ele não vai para o plural. Por exemplo, eles passaram mal. Não tem jeito de falar, eles passaram mais. Aí já dá outro sentido essa palavra mais, né? Agora, ele era um mau aluno. Eles eram maus alunos. Então, o mal com U, que no caso é um adjetivo, né, indica uma qualidade, ele vai para o plural. E o mal com L não vai. Aquela regra do is não se aplica a palavra mal, que é um advérbio. Certo, pessoal? Espero ter ajudado e eu vou colocar na descrição do vídeo o link da dica do uso do L e do U. Certo? Um abraço, qualquer dúvida é só chamar.